Nós vamos receber agora aqui no Fast News o professor de Relações Internacionais, justamente Roberto Uebel, para discutir o conflito no Oriente Médio, a reunião na ONU que está sendo realizada também e todas essas falas, né, que estão sendo ditas. Já gostaria de começar perguntando sobre qual a expectativa você pode analisar sobre aquilo que vai ser falado na ONU, se há alguma projeção de que algo realmente avance quanto a uma pacificação, pelo menos nas tensões em relação a Estados Unidos, Irã e Israel que estão participando. Boa tarde. Boa tarde, David. Todos estão acompanhando aqui a Jovem Pan News. Olha, eu sou muito cético com relação a decisões do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Haja visto os exemplos recentes que a gente teve na guerra na Ucrânia, por exemplo, né? Começa em 2022. Eu fiz uma análise que eu publiquei isso no ano passado. Menos de 10% das reuniões do Conselho de Segurança da ONU versaram exclusivamente sobre a guerra na Ucrânia. Menos de 1% deliberou, ou seja, decidiu sobre algo. Então, sim, a gente tem o debate nesse momento, como a gente está vendo aqui nas imagens, né? Mas muito dificilmente o Conselho de Segurança irá decidir algo, principalmente algum tipo de sanção contra Israel, contra o Irã, ou até mesmo contra os Estados Unidos, porque nós temos aí países que têm o poder de veto, países membros permanentes, Estados Unidos, Rússia e China, que estão direta ou indiretamente envolvidos nesta guerra. A gente vai ter, sim, de fato, um debate, provavelmente muito acalorado, como está acontecendo agora, né? Mas pouca deliberação, pouca decisão por meio do Conselho de Segurança. Minha aposta, David, é que isso seja delegado para a Assembleia Geral da ONU, ou seja, para todos os países tomarem algum tipo de decisão. Mas, novamente, muito difícil que a gente veja alguma decisão colegiada da Assembleia da ONU, alguma decisão específica do Conselho de Segurança ou da própria Organização das Nações Unidas, porque são vários interesses divergentes nesta guerra. Claro, tem os interesses políticos e geopolíticos, tanto de Israel como dos Estados Unidos, mas também há interesses econômicos e comerciais que envolvem a questão do petróleo, do acesso ao gás, também do próprio urânio, né, que pode levar o seu enriquecimento à produção de armas nucleares, da bomba atômica, por exemplo. Então, ficará muito na guerra de narrativas o papel da ONU e de outros organismos multilaterais neste momento. A minha aposta é que se nós tivermos, a gente não sabe quando isso vai acontecer, negociações para um cessar-fogo, para o fim dessa guerra, elas serão mediadas por um outro país ou por um conjunto de países. Muito dificilmente isso será resolvido no âmbito das Nações Unidas, infelizmente, né, pensando aí no mundo, no sistema multilateral. Agora, você acredita que realmente pode haver uma escalada com a inserção de outros países? Rússia, uma grande potência nuclear também, é importante a gente frisar isso, porque no mundo não existe outra potência nuclear fora da Rússia, né? Claro que o poder bélico dos Estados Unidos ainda é o maior internacionalmente, somando essas forças, tanto nuclear como também das potências de tecnologia e tudo mais, só que a Rússia também tem um poderio e articula junto com o Irã, mesmo que seja de forma, vamos dizer assim, mais velada do que propriamente os Estados Unidos e Israel. A China também tem grande interesse no Irã, porque o Irã fornece petróleo à China. Até a expectativa aí de uma possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 30% do petróleo. Então, todas essas questões a gente precisa analisar também, né? Exato. É possível, sim, que nós tenhamos envolvimento de Rússia e China nesta guerra, mas neste momento não é provável. Rússia seria mais provável que a China, mais exequível, digamos assim. Não é por menos que amanhã, segunda-feira, o chanceler iraniano irá se encontrar com Sergei Lavrov, chanceler russo, em Moscou. Muito provavelmente irá se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin para negociar o ingresso da Rússia ou até tentar negociar a mediação da Rússia neste conflito. Uma terceira possibilidade também seria negociar uma espécie de um asilo, de um salvo-conduto para o Ayatollah Ali Khamenei e também, né, os outros membros do alto escalão do governo iraniano, numa eventual queda, capitulação
do regime iraniano. A China, David, neste momento, eu acho mais improvável, embora seja possível, pelas questões, como você bem colocou, as questões relacionadas ao petróleo, fornecimento de gás, o próprio processo, né, os planos de expansão geopolítica e comercial da China passam pelo Irã, chamada Belt and Road, né, a nova Rota da Seda, ou numa tradução direta, a iniciativa Cinturão e Rota, passam pelo território iraniano. Então, neste momento, a China ela adota um tom pragmático, ao mesmo tempo condenatório das ações dos Estados Unidos e Israel com relação ao que a China considera uma violação do território, mas ela não ingressaria diretamente no conflito, porque significaria trazer outras questões geopolíticas também para esta guerra. A Rússia seria talvez mais provável. Mas o que eu acho que é importante a gente entender, né, que o envolvimento das três grandes potências significaria uma escalada do conflito, não apenas mais para as fronteiras, digamos assim, regionais do Oriente Médio. Aí nós teríamos uma escala global, teríamos um conflito de escala internacional. Não acredito aqui numa tese de uma terceira guerra mundial, uma segunda guerra fria, porque as características, o momento qual nós estamos vivendo hoje é muito diferente do início do século XX, quando teve a Primeira Guerra Mundial, ou ali metade do século XX, quando a gente tem a Segunda Guerra Mundial e a própria Guerra Fria iniciando. Hoje a conjuntura é outra, mas não seria menos grave. O que eu tenho reiterado, falei até aqui no sábado, no JP Internacional, é que o momento é de grande gravidade, um momento de grande tensão e que traz preocupações, sim, para todas as grandes economias, as grandes potências, mas, obviamente, também para todo o sistema internacional. Não, sem dúvidas, né? E essa escalada realmente pode haver, porque o Irã já garantiu, nós vamos contra-atacar, inclusive fazendo ameaças às instalações dos Estados Unidos, às bases militares que ficam no Oriente Médio. Então, obviamente, os Estados Unidos, caso seja atacado de fato, não vão deixar barato, né? Exato. E eu não acredito, David, que acontecerá um ataque direto do Irã contra o território norte-americano, né? Na América do Norte. Acho muito difícil, até pela capacidade tecnológica, capacidade de alcance dos mísseis iranianos, né? Eles têm um alcance muito limitado. Mas existe sim uma possibilidade real que o Irã adote um tom de retaliação contra as bases norte-americanas em toda a Península Arábica. Isso nos remete aonde? Catar, Bahrein, Kuwait, o próprio Iraque, a presença militar em Omã. Lembrando que o Omã é outro país que controla o Estreito de Hormuz, tem uma parceria com os Estados Unidos, uma proximidade com os Estados Unidos, mas também não deseja um conflito no seu território. Tanto que Omã se coloca, quando começa o conflito, como um candidato a mediador entre o Irã e Israel, entre o Irã e os Estados Unidos, porque não deseja ter um conflito internacional nas águas do Estreito de Hormuz, porque sabe que isso custaria muito caro para a sua economia. Acho que, para além da gente olhar os impactos geopolíticos desta guerra, é também olhar para os impactos econômicos e comerciais. Em se confirmando, David, para quem está assistindo aqui a Jovem Pan News, esse fechamento, um maior controle do Estreito de Hormuz, nós estamos falando aí de um escoamento da produção de petróleo de 20% a 25%, alguns números colocam até 30% do escoamento da produção de petróleo mundial, que abastece, ou seja, todo o sistema internacional, mas principalmente China, economias do sul e sudeste asiático, e que causariam um efeito em cascata, né? Algumas projeções, por exemplo, de bancos norte-americanos e de consultorias de análise de risco colocam que aquele barril de petróleo que na semana passada chegou a quase $70, ele poderia chegar num ápice de 120, $126, caso o conflito se prolongue e tenhamos este fechamento do Estreito de Hormuz. Em termos muito práticos e muito didáticos, o que significaria este aumento do preço do barril de petróleo? Frete mais caro, combustíveis mais caro, logística mais cara e impacto nos preços. O que significa impacto nos preços? Inflação, que é o grande temor, tanto do governo do presidente Trump nos Estados Unidos, como dos governos europeus, diria até aqui do Brasil, do mundo inteiro, uma preocupação com um novo ciclo de inflação global, que aí afetaria as taxas de crescimento e acirraria, veja como as coisas se conectam, né? Acirraria aquela guerra comercial que nós vimos
no primeiro trimestre deste ano, né, com a política tarifária do presidente Trump. Então, a gente tem este momento de hostilidades maiores, mas evidentemente o governo norte-americano ele trabalha com este cenário de ter que, em algum momento, abrir as negociações com o Irã para evitar esse controle total do Estreito de Hormuz e afetar a produção e escoamento de petróleo, que teria, sim, efeitos muito danosos, efeitos muito prolongados para a economia mundial, especialmente para as grandes potências econômicas, como os Estados Unidos e a própria China, em certa medida. Não, sem dúvidas, e até trazendo reflexos aqui para o Brasil, né? Porque no primeiro momento, então, o barril do petróleo sendo valorizado, o Brasil se beneficiaria com a Petrobras, a estatal, mas também teria impactos aqui, porque se vende para o mercado externo, falta para o mercado interno e geraria, então, um aumento nas bombas de combustíveis em relação a diesel, gasolina, os componentes do petróleo. Agora, eu gostaria da sua avaliação também quanto a um aspecto muito importante sobre o Estreito de Hormuz, porque muito se fala sobre a possibilidade de fechamento dele, até o parlamento iraniano já aprovou essa medida, mas alguns analistas dizem que se o Irã fizer isso, ele pode ter problemas também com os países vizinhos que utilizam o Estreito de Hormuz, né? Sim, ele pode jogar outros países da região para uma guerra que eles não desejam. E nós estamos falando aí de aliados dos Estados Unidos ou até mesmo países adversários do regime iraniano. Emirados Árabes, Catar, Bahrein, Omã, a própria Arábia Saudita, grande adversária histórica do Irã, poderia ser jogada para este conflito em se confirmando esse fechamento do Estreito de Hormuz. Aí a questão é quem faria a liberação, a libertação do Estreito de Hormuz, eventualmente se fechado pelos iranianos. Por isso, David, quando começam as hostilidades entre os dois países, o governo da Arábia Saudita emite um comunicado que eu considero histórico, defendendo a soberania do território iraniano. Veja bem, sauditas e iranianos são adversários históricos, inimigos, eu diria, na região. Saudistas são o segundo maior aliado dos Estados Unidos na Península Arábica, em todo o Oriente Médio, em certa medida, e vão defender o Irã com relação aos ataques preventivos do governo de Benjamin Netanyahu de Israel. Porque sabe que se escalasse este conflito, obrigatoriamente a Arábia Saudita teria que tomar um posicionamento para defender os seus interesses comerciais, os seus interesses estratégicos. Então, sim, a gente pode ver, e muito provavelmente a gente vai ver, essa escalada regional com o envolvimento de outros países, ora solicitando, pedindo uma intervenção diplomática, uma negociação, ou no extremo, num cenário mais extremado, até mesmo um envolvimento militar. Então, eu acho que é um momento muito delicado, não apenas para Israel, para o regime dos ayatollahs no Irã e para os Estados Unidos, mas como para toda a região, porque isso pode ter repercussões para suas economias. Sem dúvida alguma. Inclusive, ainda há pouco, na reunião da ONU que está sendo realizada, a gente tem acompanhado as imagens ao vivo, mas eu pedi para, nesse momento, o pessoal projetar na tela para a gente a arte que a gente preparou, justamente falando sobre as instalações nucleares no Irã, onde elas ficam exatamente no Teherã. Porque tem em Fordo, também tem em Kondab, tem em Natanz, tem em Isfahan e também tem em Bushehr. Então, justamente essas instalações nucleares, que estariam fazendo o enriquecimento de urânio. Segundo os Estados Unidos, por meio desse ataque, até eles utilizaram uma bomba que é capaz de penetrar cerca de 80 metros até de distância, de profundidade, porque corresponde realmente a uma profundidade muito grande, onde ficam essas instalações nucleares. Eles utilizaram, então, uma bomba especial chamada, vou pedir até para o pessoal projetar a outra arte na tela sobre a bomba, que é capaz de destruir o bunker. Essa daí, ó. Então, a GBU-57, a bomba que destrói bunker, pode penetrar o solo e perfurar rocha e concreto armado antes de explodir. É uma tecnologia que só os Estados Unidos têm. E a MOP, então, no primeiro momento, ela é lançada por um avião bombardeiro, um B-2. Ela pode penetrar cerca de 60 metros de profundidade sob a terra, apesar de alguns analistas até dizerem que não, que a profundidade é ainda maior, de 80 metros de profundidade. Ela tem cerca de 80 centímetros e 6 metros e ela pesa 13 toneladas, contém mais de 2 toneladas de explosivos.
E essa bomba, ela foi utilizada, então, pelos Estados Unidos nesse ataque, apesar do Irã dizer que não houve qualquer abalo estrutural em relação às instalações nucleares. Na sua avaliação, você acredita que realmente o Irã pode gerar a narrativa de que, olha, não houve qualquer abalo e os Estados Unidos ter tido êxito ou não? Mais necessariamente pode ser verdade de que os Estados Unidos não conseguiu ter êxito, porque durante a coletiva de imprensa com o secretário de Estado-Maior, ele falou ali que os Estados Unidos teve êxito, foi uma operação silenciosa, que nem mesmo o parlamento teve acesso, até pode trazer questões aí para o Trump em relação a isso, porque precisa da aprovação, de acordo com as regras deles, para que fosse feito esse ataque. O senhor acredita que realmente pode haver uma destruição, pode ter tido um abalo ou não necessariamente? Porque cada um gera a sua própria narrativa, né? O Irã garante que não, os Estados Unidos disse, olha, foi uma operação maravilhosa e conseguimos então acabar com esse enriquecimento de urânio. Isso faz parte de uma guerra de narrativas, além da guerra militar e econômica que a gente tem observado, David, temos uma guerra de narrativas também, que carece de confirmação. Antes de entrar, que eu estava acompanhando, que a gente tem de acesso à imprensa iraniana, e ela em uníssono coloca que os Estados Unidos atingiu apenas a entrada dessas unidades de enriquecimento de urânio e não teria afetado a produção, que inclusive é uma grande preocupação da Agência Internacional de Energia Atômica e eu diria da comunidade internacional. Não é questão apenas da destruição e da guerra, mas do contágio, porque se existir algum tipo de derramamento de urânio ou de qualquer outro metal pesado ou qualquer outro elemento que possa contaminar o solo, mas também o ar, isso pode ter consequências muito drásticas para a população civil que não tem nenhuma relação com o conflito, né? Haja vista exemplos que nós tivemos no passado, Chernobyl, enfim, outros lugares no mundo inteiro. Então, é uma guerra de narrativas. Os Estados Unidos, por um lado, coloca que teve sucesso. Eu sou muito cético com ambas as narrativas, prefiro olhar, né, num olhar mais imparcial, considerando as questões técnicas. Algumas imagens de satélite apresentadas pela imprensa norte-americana, inclusive imprensa, boa parte que defende as ações do governo Trump, mas também uma imprensa mais de oposição, ambos também têm colocado que houve sim uma mudança nas imagens de satélite com relação ao solo, mas que talvez essas bombas não tenham alcançado o seu objetivo. Penso que tudo carece de tempo. A gente tem que ver qual será a resposta do governo iraniano, se de fato esse programa nuclear foi ou não comprometido, porque ele pode ter sido destruído ou pode ter sido atrasado, né? Ou seja, aqueles avanços entraram num processo de stand-by e precisam recuperar o tempo que foi perdido agora com essa destruição. Então, eu prefiro aguardar quais serão de fato os resultados. Vamos ver se a Agência Internacional de Energia Atômica terá autorização, mais uma vez, do regime iraniano para fiscalizar. Penso que seja difícil. Amanhã vai acontecer uma reunião em Genebra para discutir isso, inclusive, mas a gente tem também uma guerra de narrativas que é muito difícil saber se de fato os Estados Unidos alcançou sucesso ou não nesses ataques às instalações de enriquecimento urânio no Irã. E essas guerras de narrativas, elas sempre são geradas, né? Eu me lembro que na década de 70, por exemplo, a Argentina acusava o Brasil de fazer enriquecimento de urânio daquela usina nuclear que hoje já existe, né? Aqui no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Até recentemente já conheci essa usina, estive por lá. Então, assim, essas narrativas elas vão sendo geradas, mas algumas coisas causam estranheza, né? Posso colocar assim, estranheza, porque a profundidade, ou seja, realmente são instalações subterrâneas com uma grande profundidade. Tem a questão também desses observadores não terem acesso a essas unidades, então fica realmente, e a própria fala, né, do representante da Agência Internacional de Energia Atômica dizendo, olha, há evidências, sim, que Irã estava fazendo enriquecimento de urânio para a fabricação de uma bomba nuclear. Então, todas essas narrativas vão sendo geradas, mas fato é que a confirmação dessas informações ela se torna ainda mais difícil, né? Exato, e essa confirmação ela até pode vir pelas imagens de satélite, mas se não existir uma presença em loco,
para verificar de fato se aconteceu algum dano estrutural, até por questões de segurança. Tudo bem, tem um objetivo geopolítico de Irã e Israel, aliás, de Israel e Estados Unidos, desculpa, em destruir o programa nuclear iraniano, mas também tem a questão de segurança. Essa é uma preocupação. Todos nós analistas internacionais, né, que buscamos aí uma certa imparcialidade na análise, a questão, bom, se houve um dano estrutural e houver este vazamento de urânio ou qualquer outro material de alto contágio, tanto do solo, mas também do ar ou cursos d'água, isso pode trazer um impacto muito significativo para a própria população iraniana e dos países circundantes, dos países vizinhos, né, e isso é uma preocupação que eu acho que não está, digamos, na agenda prioritária, por exemplo, hoje do Conselho de Segurança da ONU, como a gente está vendo agora, né? Mas é uma preocupação que deverá ou deveria estar na agenda, porque pode trazer consequências aí muito significativas para o próprio Irã e também para esses países da região. Por enquanto, a gente fica nessa guerra de narrativas, aguardando uma eventual confirmação do regime dos ayatolás, o governo iraniano, se de fato houve uma destruição do programa nuclear, e também evidências mais fortes do governo norte-americano e do governo israelense, se de fato esse programa foi comprometido ou foi destruído. As declarações recentes, por exemplo, do ministro da Defesa de Israel e também do secretário de Defesa dos Estados Unidos, colocam que, se não se confirmar a destruição total do programa nuclear, os ataques continuarão acontecendo nos próximos dias contra essas instalações no território iraniano. E o risco, né, de que realmente eles estivessem fazendo isso muito próximos da conclusão de uma bomba nuclear e as narrativas, como você disse, né, a gente tem debatido sobre as narrativas. Gostaria de trazer um outro ponto também, Roberto, quanto à manifestação oficial do governo brasileiro condenando essa ofensiva dos Estados Unidos nas instalações nucleares no Irã. De que forma que você interpreta também essa manifestação por parte do Brasil condenando essa ação dos Estados Unidos? O governo brasileiro ele emite uma nota, né, que segue uma tradição diplomática, sempre quando há um entendimento da política externa brasileira e dos seus atores de que houve uma violação do direito internacional ou que houve uma violação de soberania de um Estado, a soberania territorial de um Estado, melhor dizendo, o Brasil condena esse tipo de violação, né? Então, segue uma tradição diplomática, digamos assim. Eu acho que um outro ponto também, David, a ser colocado, o Irã foi um dos países que ingressou recentemente no Fórum dos BRICS, né? Então, ele tem um nível de parceria estratégica com o Brasil por meio dos BRICS. Sim, também tem uma relação comercial importante. O Irã ele importa muito do que é produzido substancialmente em questão de proteína animal, né, por parte do Brasil. Então, há uma relação comercial e uma relação política entre os dois países. Por isso, o Brasil adota este tom de condenação dos ataques, né, que está comprometido, digamos assim, com a tradição diplomática brasileira. Agora, a questão é se, de fato, existirá algum tipo de resposta do governo Trump a esta declaração, porque implicitamente fica, de fato, o Brasil condenando as ações dos Estados Unidos. Me parece, neste momento, que os Estados Unidos, o governo Trump, não está com um foco, com atenção nas declarações de países que condenem as suas ações contra o Irã. Não foi apenas o Brasil que emitiu notas nesse sentido, o Chile, aqui na América do Sul, também emitiu uma nota, até eu diria mais dura que a do governo brasileiro, né? O governo da Colômbia também, o governo do México, e aparentemente não houve nenhuma resposta do governo norte-americano, que me parece estar centrado no seu objetivo, de fato, de desmantelar o programa nuclear iraniano. Até porque, né, o nosso país não tem tanto protagonismo em relação à possibilidade de resolução do conflito, muito menos de intervenção, né? Então, a nota é mais para, olha, estamos contra essa ação dos Estados Unidos, mas a manifestação, como você bem disse, tem pouco efeito em relação à interpretação dos americanos, os israelenses, apesar de, às vezes, trazer questões diplomáticas após esse período de tensionamento, porque eles estão mais preocupados realmente com os ataques, de se proteger, de realmente promover uma ofensiva eficaz e não necessariamente nas falas que estão sendo repercutidas em torno desse tema. Eu vou pedir para você permanecer aqui com a gente, mas